Então, eu vou fazer a apresentação do que fizemos, do andamento da pesquisa até agora. Essa foi a última apresentação que nós realizamos no CIBSE, no Congresso Ibero-Americano de Engenharia de Software. E também é um trabalho conjunto, né, com professores da Unijuí e com alunos meus de trabalho de conclusão de curso da URI. Então, o título é a construção, né, de uma cidade inteligente, inclusiva e sustentável, é um projeto piloto de identidade digital descentralizada e governança de dados em Santa Rosa. Então, um pouquinho, né, do contexto da pesquisa. Então, esse projeto piloto, ele envolve a cidade de Santa Rosa, que aqui no mapa vocês podem ver, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, com cerca de 73 mil habitantes. Essa região está sendo transformada em uma área inteligente e sustentável, com princípios da igualdade, da diversidade e da inclusão. E o foco central é a identidade digital descentralizada e a autossoberania de dados. Alguns parceiros, né, e fundos de financiamento. Então, em 2021, a Prefeitura de Santa Rosa firmou uma parceria com o GCA, que é o Grupo de Computação Aplicada da Unijuí. Também teve uma chamada pública da Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul, com um aporte de 1,3 milhões de reais para esse projeto. O laboratório da Unijuí, onde ocorre a validação, né, real, no mundo real, e também envolve estudantes desde a graduação até o doutorado. A parceria com a Universidade de Cambridge desde 2011 e também a parceria com o Instituto Alan Turing de Londres. Então, falar um pouquinho, né, eu acho que o Tim explanou muito bem, acho que todos entenderam o conceito de identidade digital descentralizada. E em uma cidade inteligente, nós requeremos acesso seguro a vários serviços urbanos oferecidos por essa cidade. E aqui nós temos um desafio, né, que é a utilização dos cidadãos, a utilização desses serviços pelos cidadãos, mas mantendo a privacidade dos dados. Então, a solução tradicional, geralmente em cidades inteligentes, são identidades centralizadas, né, que são vulneráveis, que o usuário não tem o controle total dos seus dados. E a nossa proposta, então, é o desenvolvimento de uma identidade digital descentralizada para rodar dentro do ambiente de uma cidade inteligente. Então, aqui nós temos uma imagem que representa, né, o funcionamento de uma identidade digital descentralizada, onde eu tenho os emissores, né, de identidades, por exemplo, passaporte, diploma universitário, carteira de motorista. Eu tenho o proprietário dessa identidade e eu tenho os verificadores. Então, eu posso apresentar, né, a minha identidade conforme aquilo que eu vou acessar. Então, se eu vou fazer uma compra online, eu apresento o documento ou o dado necessário a essa compra, e esses dados são meus, então eu posso requisitar esses dados de volta ao final, ou seja, o proprietário da identidade, ele é dono dos seus dados, ele fornece esses dados quando solicitados e ele pode revogar esses dados caso ele considere necessário. O nosso objetivo principal, então, né, é o risco, né, da privacidade numa identidade digital centralizada. Então, o nosso objetivo central é mitigar esse problema. Então, aqui acho que essa é uma imagem que ilustra bem o que acontece com todos nós. Nós logamos o tempo inteiro com logins do Google, da Apple, da Amazon, do Facebook, e estamos aí com várias identidades digitais, né, rodando na internet. Muitos de nós nem sabemos quantos serviços, quantos acessos nós fizemos e aonde estão os nossos dados. Então, isso tira o dado da nossa propriedade. Por isso que grandes empresas, essas big techs, né, nos oferecem esses serviços de login gratuitos, porque na realidade a gente está dando algo de maior valor para elas, que é todos os nossos históricos de navegação, todos os nossos dados que estão sendo utilizados para alguma função. Muitas vezes essa função ela foge do nosso controle, muitas vezes nós nem sabemos o que está sendo feito com esses dados. Então, nosso objetivo principal é como é que eu vou dizer, elaborar não, é projetar e validar um modelo de identidade digital descentralizada para uma cidade inteligente. Então, assegurando o acesso seguro aos serviços digitais, preservando a privacidade e respeitando a autossoberania de dados. Então, a gente realizou uma comparação, né, em um ambiente real, uma comparação de testes inicialmente, e envolveu duas tecnologias. A TrustChain,
que seria a nossa tecnologia principal, e a Hyperledger Indy como uma referência, um caminho alternativo. Qual a razão, né, de utilizar as duas, então? Nós procuramos rodar as duas lado a lado para ter medidas de latência, de custo, de governança e de experiência do usuário. E o objetivo final, né, é gerar métricas comparativas para suportar algumas decisões que poderiam ser adotadas dependendo do caso real. Por exemplo, serviços públicos abertos, né, versus dados de governança que são mais sensíveis e deveriam ser fechados. Então, aqui, né, toda a parte da Trust Chain, que o Tim já mostrou, né, o funcionamento. Da Hyperledger Indy foi desenvolvido também um aplicativo móvel, e esse aplicativo móvel, vou mostrar daqui a pouquinho na arquitetura, ele fazia a ponte entre as duas identidades digitais e o acesso aos dados que são gerados pelos sensores Netvox na cidade de Santa Rosa. Então, aqui a arquitetura da integração, né? Explicando um pouquinho. Então, Santa Rosa, hoje, ela é coberta por antenas LoRaWAN. Essas antenas têm vários sensores espalhados pela cidade, e esses sensores enviam milhares de dados para uma grande base de dados que está em um servidor na Unijuí, em Santa Rosa. Então, nós tivemos acesso a esse servidor, escolhemos alguns dados de teste, então nós coletamos dados de umidade e temperatura da região. O usuário, ele acessa esses dados via um aplicativo de celular, tá? E o que acontece? Quando o usuário vai acessar esses dados que estão localizados lá nesse servidor e que são coletados 24 horas por dia de Santa Rosa, nós fizemos uma API que vai conectar tanto a Trust Chain quanto a Hyperledger Indy e validar esse acesso, né? Então, nós explicando a grosso modo, nós abrimos a porta desse acesso conforme essa pessoa esteja autorizada a acessar, tá? Com as duas tecnologias de identidade digital descentralizada. Esse foi o aplicativo, a aplicação teste que foi desenvolvida. Bom, quais os resultados que nós obtivemos então? Uma aplicação funcional, como eu falei, com duas telas, né, de temperatura e umidade, para fins de teste. A gente tem endpoints que consomem endpoints com métricas de autenticação, com isso a gente consegue coletar algumas métricas principais, né, que é desde a geração da identidade até a autenticação, né, a verificação da credencial. Quando a sessão expira, o usuário, né, ele é redirecionado para apresentar uma nova credencial para ter acesso aos dados. Algumas boas práticas implementadas, a cache de curta duração, né, para identidade digital, para DID, quanto para a resolução de credencial verificável também, o login estruturado e as métricas de verificação. Algumas tarefas pendentes e trabalhos futuros, né? Nós queremos avaliar o comportamento desse sistema sob carga, né? Então, a resolução da DID, quando eu tenho múltiplos verificadores e emissores, então nós temos 70 mil habitantes, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil identidades. Introduzir cache, fila síncrona, tolerância a falhas, estudar a usabilidade disso com cidadãos, com servidores públicos, com o operacional, e integrar isso com serviços urbanos, por exemplo, serviço de transporte público, acesso a serviços de saúde, para nós coletarmos, né, dados, valores, métricas em larga escala. O nosso objetivo principal é medir latência, custo, governança e experiência do usuário em um cenário mais real, né, com múltiplos usuários. Alguns impactos e conclusões. Então, esse projeto ele demonstrou a viabilidade técnica da utilização de uma identidade digital descentralizada em uma cidade inteligente. Trust Chain é uma alternativa promissora, né, aos modelos permissionados, e os próximos passos são gerar métricas reais de larga escala, né, e também contribuir para o debate de uma governança de dados em um ambiente urbano mais inclusiva e sustentável. Seria isso. Muito obrigada. Não sei, alguma pergunta, algum questionamento? Sim. Ok. Oi, Carla. Super interessante, muito obrigado. A pergunta é a seguinte: o Hyperledger, o Indy, né,
essa opção, vocês já decidiram quem vai organizar, vai fazer esse negócio? O Hyperledger tem que não sei como falar, deploy, tem que colocar uma coisa nova, né? É uma coisa aberta, um código aberto e um sistema, alguém pode usar, mas tem que colocar máquinas, tem que rodar. Nesse sentido, é diferente do que a rede do Bitcoin, o IPFS, por exemplo. Vocês já fez essa decisão sobre quais instituições, quem vai fazer essa rede de Hyperledger? Não, na verdade, Tim, nós usamos o Hyperledger só para fins de teste comparativos, mas a nossa decisão é pela Trust Chain. Tanto que de agora em diante, né, em colocar rodar em ambiente real, nós vamos fazer somente com a Trust Chain. Então, essa ideia do Hyperledger surgiu porque era uma Trust Chain, o Hyperledger, digamos assim, o Hyperledger é mais famosa, né? E nós queríamos colocar outro junto com a Trust Chain para fins comparativos, e até foi um trabalho que agregou, não era uma ideia nossa, surgiu essa ideia e colocamos, né? Fizemos, mas agora, daqui em diante, nós seguimos somente com a Trust Chain. Entendi, obrigado. Esse trabalho, até o Rafael pediu para eu comentar, nós apresentamos agora na República Dominicana, nesse mês, no Congresso Ibero-Americano de Engenharia de Software, né? Então, até teve alguns professores de Portugal e da Espanha que entraram em contato, que eles estão pensando também no modelo de cidade inteligente, né? E acharam bem interessante a proposta. E vamos apresentar agora também, em julho, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ótimo, parabéns. Obrigada. Carla, uma pergunta. Eu tenho, por exemplo, um sistema funcionando, né, hospedado numa plataforma, certo? E aí eu gero o meu app ali direitinho e estou na nuvem, tá? Ela vai rodar para mim. Quer dizer assim, como é que eu posso ter certeza que outras pessoas não estão olhando aquilo que eu hospedei, né? Lá nesta plataforma, embora essa plataforma ela tenha segurança, quer dizer, mas que segurança eu tenho se eu estou usando, por exemplo, né, no meu caso em particular, num projeto, o meu SSID, né, minha senha direitinho, meu IP local, certo? Quer dizer, assim, eu não estou no IP, por exemplo, institucional, onde eu tenho várias camadas de segurança, eu acesso a minha porta, certo? Eu sei a porta que eu estou trabalhando direitinho, né? A minha dúvida é essa, quer dizer, como é que eu tenho certeza? Eu posso fazer uma contagem, né, de quantas pessoas, então, estão acessando no mundo? Porque eu estou online, né? Todo mundo entra, quer dizer, se alguém quiser entrar lá no meu sistema, vai entrar. Claro que, evidentemente, que eu tenho seguranças, né, de que ele não vai mexer no meu controle. O meu controle eu garanto. O que eu não garanto é que ele vai acessar o meu sistema. Entende? Essa é a minha dúvida. Quer dizer, como é que eu posso fazer isso em termos de segurança? Usando a Trust Chain, você diz? Como poderia utilizar isso nesse sistema? Poderia ser utilizado o acesso. Da maneira como está hoje, nada te garante que não seja invadido, né? Tanto que a gente tem vários casos, até do GovBR, sistemas do governo que sofrem invasões, vazamento de dados, né? Então provavelmente essa garantia de 100% não tem. Poderia se fazer, né, um teste de acesso, somente usuários autorizados a acessar. Mas como não é um servidor local da Unijuí, né? Aí eu não sei se
Não sei te responder se ficaria 100% seguro. Se fosse um servidor de acesso local, liberaria somente para usuários autorizados, como é o caso que a gente fez aqui, né? Sim. Teria que se estudar para ver se a gente consegue, dependendo de que tipo de servidor que está hospedado, né? Qual plataforma de nuvem, teria que ver tudo isso. Que dados das pessoas estão indo para o sistema? Porque ali tem da cidade e das pessoas. Hoje, o acesso que a gente teve à base de dados é os dados coletados pelos sensores. Então, temperatura, umidade, pluviosidades, luminosidade, né? Então, na realidade, a gente não olhou muito a fundo, porque é uma base de dados gigantesca. Então, nós escolhemos alguns gerais para testes, né? Agora, colocando no teste real, que eu falei, que me abriu alguns insights na fala do Tim, nós teríamos que escolher serviços, né? Por exemplo, um serviço de acesso a transporte público para pessoas com mais de 60 anos gratuito, né? Então, a pessoa, através da TrustChain, comprovaria sua idade somente e não pagaria o serviço público. Ou, uma vez nós tivemos uma ideia do serviço de abastecimento, né, de carros elétricos também dentro de um campus, né, gratuitamente. Comprovaria que aluno e professor teria o acesso. Então, é isso que nós estamos pensando e que tipo de serviços que nós vamos fazer esse teste em larga escala, né? Mais perguntas? Carla, só para explicar minha pergunta, porque manualmente nós cruzamos os dados dos sensores com os dados de saúde de Santa Rosa, encontrando a relação de pico de poluentes com internações, e tudo isso a gente fez, né? Então, por isso eu pergunto, entende? Isso gera uma análise muito mais acurada, detalhada, em tempo real, de saúde, né? Então, e casualmente a gente pegou o período das queimadas, lembra que vinha um período que tinha alto nível de poluição aqui no sul, gerado lá no Mato Grosso, né? E aí a gente cruzava por isso a pergunta, que dados dos sujeitos. Então a gente pegou dados individuais, mas dados do DataSUS, que foi o dado coletivo da cidade, né? Então a gente tinha lá o mês com pico de poluição e o mês com pico de internações. Assim foi, nós cruzamos isso já, mas manualmente, não pronto assim, né? Então, por isso a pergunta.